Olá a todos e a todas, vamos dar continuidade ao nosso curso sobre a consciência e o conhecimento nos séculos 17 e 18. Em nosso último encontro, eu encerrei a discussão daquela polêmica passagem do apêndice ao Tratado da Natureza Humana de Hume, onde o Hume parece definir consciência como pensamento refletido ou percepção. Eu argumentei que ali há algumas dificuldades para que nós possamos entender que a consciência para Hume seja ou pensamento refletido ou percepção, e eu argumentei que ali naquela passagem específica o Hume tem em vista não o fenômeno da consciência em geral, ou seja, quando a mente está consciente de qualquer um de seus estados mentais, mas sim a autoconsciência, o conhecimento de si. Então, a meu ver, ali o Hume pretende dizer que em cada um dos casos em que estamos conscientes de algum de nossos estados, de nossas atividades mentais, nós percebemos a nós mesmos. Então, o eu tem consciência de si próprio, conhece a si próprio em cada um dos atos particulares de percepção. Dando continuidade a essa discussão do conhecimento de si, do conhecimento da própria mente, por meio da consciência, eu inicio hoje o tópico sobre o modo como o Hume entende que nós podemos conhecer a nossa própria mente. Ou melhor, o modo como Hume entende que nós não podemos conhecer a nossa mente, lembrando sempre que Hume é um cético, tem uma compreensão cética sobre as possibilidades de conhecimento, sobre as possibilidades de conhecimento de uma relação causal entre os objetos do mundo, sobre a possibilidade de conhecimento por meio da demonstração, sobre a possibilidade de conhecimento dos objetos do mundo externo e também, e isso a meu ver, porque isso é uma interpretação particular, uma interpretação própria, o Hume também entende que nós não podemos conhecer a mente, pelo menos não aquela mente tal como os autores, os filósofos do período pensam, aquela mente como um suporte, um substrato, um sujeito de inerência das percepções. Esse, como eu tenho sempre dito ao longo dos nossos encontros, esse é um problema da filosofia empirista, uma filosofia que parte da observação e experimentação dos fatos apenas, que é o problema da dificuldade de se ter uma ideia, de se formar uma ideia, ou perceber, ter consciência imediata, direta de nossas próprias mentes. Vimos esse problema em Locke, quando Locke sugere que nós não temos nenhuma ideia de mente enquanto substância, enquanto suporte, que temos apenas ideias de reflexão, de modo que, pelo menos a meu ver, o Locke tem uma compreensão cética sobre as possibilidades de conhecimento da mente, pois tudo que nós temos acesso é a um conjunto de ideias de reflexão que representam, que são imagens dessas operações da mente. Vimos também o problema se desenvolver na filosofia do Berkeley, tanto no Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, quanto nos 3 diálogos entre Hillas e Filonos. Ocupei-me bem na medida do possível, detidamente com essa questão na obra do Berkeley. Vimos como o Berkeley se vê em apuros para explicar como é possível falar em conhecimento do espírito, sendo que nós não temos ideias, temos apenas uma noção, ou conhecemos intuitivamente as nossas próprias mentes. E agora chegamos no Hume e veremos de fato uma posição cética a esse respeito. Hume é muito claro, pelo menos a meu ver, sobre como nós não somos capazes de conhecer a nossa própria mente para além das nossas percepções. Isso ficará um pouco mais claro ao longo dessa exposição, mas eu gostaria de começar com uma observação que servirá tanto para esse encontro quanto para o próximo. Então, eu penso que, pelo menos didaticamente, ainda que o Hume não tenha pensado essa distinção, didaticamente nós podemos separar entre os conceitos de mente e os conceitos de eu ou identidade pessoal ou pessoa. Então, o Hume, na sua obra, pelo menos no Tratado da Natureza Humana e no apêndice ao tratado, o Hume usa intercambiavelmente esses 4 termos. Ele utiliza mente, eu, identidade pessoal e pessoa para se designar o mesmo fenômeno, aquilo que nós somos.
Então, e isso nós vimos que também está presente no Berkeley. Ele não tem esse. O Berkeley é mais explícito ainda ao dizer que as palavras espírito, alma, mente e eu significam o mesmo, significam a mesma entidade, o mesmo ser. Então, o Hume também segue o que parece ser uma tradição de não distinguir entre esses conceitos ao se falar sobre o fenômeno do autoconhecimento, da autoconsciência, disso que nós somos. No entanto, eu acredito que, pelo menos para fins didáticos, nós podemos operar uma separação entre esses termos. De um lado nós temos a mente, de outro lado nós temos o eu, ou a identidade pessoal, ou a pessoa. Então, como que eu penso essa distinção? Eu acredito que nós podemos dizer que utilizar o termo mente para se referir tão somente àquele conjunto de percepções, as impressões e as ideias, e as relações que essas percepções mantêm entre si, que é o feixe de percepções, a coleção de percepções, o sistema de percepções que constitui a mente, que o Hume descreve no livro 1 do Tratado da Natureza Humana. Nós vamos ver isso com um pouco mais detidamente de agora em diante, mas então a mente diz respeito a esse fenômeno mental, esse conjunto de percepções que constituem a nossa mente, essas percepções. E o que eu gostaria de utilizar o termo eu, identidade pessoal ou pessoa, esses três termos, para me referir exclusivamente ou mais especificamente a uma crença, que é aquela crença que nós temos na existência do nosso próprio eu, do nosso self, como chamou Locke, como chamou Berkeley, como também chama o Hume, do nosso self. E essa crença naquilo que nós somos, então o que nós somos ao longo do tempo, apesar de todas as mudanças pelas quais nós passamos no decorrer de nossas vidas. Então, esse eu, ele englobaria, e isso parece que o Hume, pelo menos o Hume em uma passagem específica, é muito claro em reconhecer isso. O nosso eu não é tão somente essa mente, esse conjunto de percepções unido por relações associativas. O nosso eu tem algo mais que é além dessa dimensão mental, essa dimensão afetiva das nossas experiências, há também uma dimensão corporal. Então, eu utilizo o termo eu, o termo identidade pessoal e o termo pessoa para me referir àquilo que eu acredito que eu sou ao longo do tempo. Eu sou um conjunto de memórias, um conjunto de paixões, um conjunto de gostos, um conjunto de preferências, mas eu não sou apenas isso. Eu sou também um corpo, e eu acredito que eu sou esse corpo e que esse corpo está conectado à minha pessoa. E de onde vem essa minha distinção, pelo menos didática, entre mente e corpo, entre mente e eu? Isso vem do próprio texto do Hume. Então, em algumas passagens, o Hume parece sugerir a possibilidade desse uso, apesar de ele próprio não ter feito esse uso sistemático, separando mente de eu, ou mente de identidade pessoal. Ele, pelo menos nessa passagem que eu vou citar, ele parece conceber que o termo eu é um pouco mais amplo, um pouco mais extenso no que diz respeito ao fenômeno que ele abarca, do que o termo mente. Lá no livro 2, quando o Hume está explicando a origem de alguns dos afetos da mente, em específico do orgulho e da humildade, ele vai nos dizer que, embora o orgulho e a humildade tenham como causas naturais e mais imediatas os atributos de nossa mente e corpo, isto é, do eu, então, fim de citação, porque o que nos importa nessa passagem é apenas essa frase. Então, ele parece dizer que o eu engloba não só um aspecto mental, um aspecto afetivo, como dito, como também uma dimensão corporal. Tem de modo que o eu, a identidade pessoal, que eu acredito que são termos intercambiáveis, esse sim, eu, identidade pessoal, diz respeito a esse fenômeno da mente, que é essa crença
em que nós somos algo, e esse algo é constituído por lembranças, por gostos, por preferências, por virtudes, por vícios, por paixões, por sentimentos e também por um corpo. E esse corpo está conectado a nós e nós acreditamos que esse é o nosso corpo. Então, essa é apenas uma breve exposição de como eu vou pensar esses termos nas próximas duas, nessa e na próxima fala sobre a teoria a teoria Humeana sobre o autoconhecimento, conhecimento da mente em primeiro lugar e depois sobre a identidade pessoal, que são temas, claro, diretamente relacionados com a questão da consciência. E antes de iniciar esse estudo também, além desse breve esclarecimento conceitual, é bom nós nos lembrarmos que o Hume, assim como esses autores, últimos autores com os quais temos lidado, o Locke e o Berkeley em específico, mas não apenas, o Hume é um filósofo experimental. O Hume tem um débito para com o método experimental de raciocínio desenvolvido, fundamentado por Bacon e aplicado com tanto sucesso ao exame dos fenômenos naturais, pelo Isaac Newton, pelo Galileu Galilei, pelo Boyle. Então, tal como o Locke e o Berkeley, o Hume é um filósofo experimental. Como ele está fazendo uma filosofia da natureza humana, uma ciência da natureza humana, é claro que os fatos que serão observados são os fatos mentais. Quais são esses fatos? Se no Locke nós tínhamos 2 tipos de ideias e no Berkeley nós tínhamos 3 tipos de ideias, no Hume nós temos um conceito genérico, que é o conceito de percepção, para se referir a esses conteúdos da mente, e essas percepções se distinguem especificamente em 2 tipos: as impressões, que são os nossos sentires, aquilo que nós sentimos, e as ideias, que são como que imagens desses nossos sentires em um momento posterior. Pensamento. Hume, no início do Tratado da Natureza Humana, na primeira seção, separa entre impressões e ideias. Ele nos diz que é a mesma diferença, e todo mundo reconhece isso intuitivamente, entre o sentir e o pensar. Então, nós sentimos impressões e pensamos em ideias. E tanto essas sensações quanto essas ideias, esses pensamentos, são percepções. E como filósofo experimental, então, a filosofia da mente, a ciência da natureza humana, deve se fundamentar única e exclusivamente a partir da observação, das percepções, das impressões e das ideias e do modo como esses conteúdos mentais se relacionam. Isso é o que está disponível ao filósofo, a observação do filósofo, e é o que ele pode experimentar. A partir da observação desses fatos mentais, ele chega a leis gerais que explicarão os fenômenos mentais, da mesma maneira que o Newton, Galileu, o Boyle chegaram às explicações, às leis da natureza que explicavam os fenômenos naturais. Então, Hume, na introdução do tratado, sublinha o princípio de obediência à autoridade da experiência. Então, a experiência é autoridade em todo e qualquer exame filosófico, seja o exame da natureza, seja o exame da natureza mental, da mente humana. A investigação filosófica está limitada à observação e experimentação dos fenômenos mentais. Por essa razão, o Hume então compromete-se em não avançar nenhuma hipótese que não seja baseada sobre a observação e experimentação dos fenômenos da mente. O que quer dizer isso? Que o Hume não estabelecerá nenhum princípio, nenhuma proposição que não seja estritamente deduzida, inferida da observação desses fatos. Uma hipótese filosófica seria um princípio, uma conclusão a que nós chegaríamos não a partir da observação dos fatos, mas como uma conjectura, uma suposição. Suponho que as coisas se passam dessa maneira. O Hume nega esse tipo de procedimento, assim como os filósofos antes dele, os filósofos experimentais, negaram. Filosofia não é feita a partir de suposições, conjecturas, é feita a partir da observação e da experimentação. Então eu observo e a partir da observação eu formulo um princípio explicativo. Se, porventura, eu não sou capaz de observar, se eu não sou capaz de experimentar, portanto, eu não devo
Eu não devo de modo algum falar, apresentar algum princípio como uma hipótese que pudesse explicar aquilo. É melhor ficar em silêncio a apresentar uma hipótese que tenha possibilidade de ser falsa. Então a filosofia não deve trabalhar como hipóteses. E essa é uma regra ensinada pelo Newton brilhantemente no Não Finjo Hipóteses, que aparece nos Principia Matemática do Newton. Nós não forjamos hipóteses explicativas, trabalhamos apenas com dados da experiência, com dados sensíveis, e a partir dele nós chegamos a princípios explicativos dos fenômenos. É certo, nos diz Hume, que não podemos ir além da experiência, e a experiência aqui para o Hume é o conjunto de nossas percepções, das nossas impressões e ideias e as relações estabelecidas entre esses conteúdos mentais. E qualquer hipótese que pretenda revelar as qualidades originais e últimas da natureza humana deve imediatamente ser rejeitada como presunçosa e quimérica. Então, hipótese por quê? Tudo aquilo que vá além da observação, da experimentação, que vá além do campo das nossas impressões e ideias, deve ser rejeitado. Isso é uma invenção quimérica, isso é fantasia dos filósofos. Isso não é conhecimento, isso não é ciência, isso não deve ser considerado filosofia. Antes de estabelecer hipóteses, é preferível reconhecer a ignorância a respeito da origem e da natureza de algum fenômeno mental, se porventura a experiência não puder ser o ponto de apoio para as explicações desse fenômeno. Aí o Hume, ainda na introdução do Tratado da Natureza Humana, vai nos dizer: ao ver que atingimos o limite máximo da razão humana, sossegamos, satisfeitos, ainda que no essencial estejamos totalmente convencidos de nossa ignorância e percebamos que não somos capazes de indicar nenhuma razão para nossos princípios mais gerais e sutis, além de nossa experiência de sua realidade. Então, se um determinado fenômeno nos aparece, nós devemos nos contentar, se nós não pudermos observar as causas desse fenômeno, devemos reconhecer a nossa ignorância e nos contentarmos com o seu aparecimento. As coisas se passam dessa maneira e, se eu não observo a sua causa, eu não sou capaz, não devo apresentar nenhuma hipótese que por acaso explique esse fenômeno. Um exemplo muito claro da aplicação desse princípio é quando Hume nos diz que nós jamais poderemos observar a origem de nossas impressões, dos nossos sentires. Então, se essa origem, as causas das nossas impressões, disso que nós sentimos, não podem ser observadas, nós não devemos nos pronunciar a esse respeito. Portanto, se as nossas impressões sensíveis, as nossas sensações são produzidas por Deus, são produzidas por objetos externos ou são produzidas por nossa própria alma, isso, como essa origem não é observável, nós não sabemos, é impossível dizer qual é a origem de nossas impressões. Então, se o mundo externo existe ou não, isso é algo que nós não podemos saber. Se a nossa impressão de cheiro, de sabor, de cor de uma maçã, ela é produzida por Deus, ou se existe de fato uma substância material ali que nós chamamos de maçã, que produz essas nossas sensações, isso nós não sabemos por quê. Isso está além da observação e da experimentação disponíveis que um filósofo da mente deve se ater em suas investigações. Então, Hume será um cético a esse respeito, pelo menos na minha visão, é claro, porque isso, como bastante comum na filosofia, isso é matéria de debate entre os intérpretes. Então, e chegamos, então, depois de explicado esses princípios, esses pressupostos metodológicos do Hume, vamos logo discutir, então, como Hume lida com o problema do conhecimento da mente. Da mente, mais exatamente, enquanto suporte ou substrato, como sujeito, como aquilo que estaria para além do campo das percepções e que operaria com essas percepções. Então, isso é discutido na seção da imaterialidade da alma, que é a quinta seção da quarta parte do livro 1 do Tratado da Natureza Humana. Seção 1, 4, 5. Lá na seção da imaterialidade da alma, Hume apresenta a discussão do conhecimento da mente. A questão que orienta o desenvolvimento dessa seção diz respeito, na verdade, à questão tão em voga no período, que é sobre a materialidade ou imaterialidade da alma humana. Então, esse é o ponto que orienta
o desenvolvimento dessa seção, e ao discutir, nós vamos ver a posição do Hume a esse respeito, que é uma posição de indecisão ou de suspensão do juízo. Nós devemos ser céticos a esse respeito, porque nós não podemos nos posicionar sobre a materialidade ou imaterialidade da alma. E ao discutir esse ponto, o Hume também vai nos mostrar que é completamente destituído de sentido a questão sobre o suporte, o substrato, o sujeito de nossas percepções, porque isso está além do campo da nossa observação. Então, tal como o Locke reconheceu, tal como o Berkeley reconheceu, nós não temos ideia, ou nesse caso mais específico, nós não temos uma impressão dessa mente enquanto suporte, enquanto substrato, enquanto sujeito. E se nós não temos uma impressão dessa mente enquanto substrato, nós também não temos ideia disso. Então, a pergunta é a seguinte: as percepções, as nossas impressões, os nossos sentires e as nossas ideias, que são os nossos pensamentos, essas percepções, elas são inerentes a uma substância material ou a uma substância imaterial? Então ali é o cérebro ou o espírito que produz esses fenômenos mentais, esses fenômenos de perceber uma ideia, de sentir uma impressão. A resposta dessa questão, no entanto, depende, segundo Hume, da resposta a uma outra. Se as percepções dependem da existência de uma substância, isto é, de um substrato de inerência. Então a pergunta do Hume, a primeira pergunta que ele se fará de fato é: as nossas percepções, elas dependem desse sujeito, desse substrato? E a resposta do Hume a essa pergunta, se as nossas percepções dependem de um substrato, é novamente uma pergunta. Então, o que querem dizer os filósofos que estão discutindo a questão da materialidade ou imaterialidade da nossa alma? Então, o que querem dizer esses filósofos com substância de inerência? Essa é a primeira pergunta do Hume para quem está envolvido nesse debate. E, primeiramente, o Hume, valendo-se do princípio da cópia, que é o primeiro princípio metodológico estabelecido no decorrer do Tratado da Natureza Humana, da investigação humeana, que é aquele princípio que diz que todas as nossas ideias, em sua primeira aparição, derivam de impressões que lhes correspondem e que elas representam com exatidão. Então, que todos os nossos pensamentos, eles são originados na nossa experiência sensível, ao menos no que diz respeito aos nossos pensamentos de percepções simples. Ou seja, nós somos capazes de pensar uma quimera, nós somos capazes de pensar um grifo, uma mula sem cabeça, um saci pererê, enfim, somos capazes de ter todos os tipos de fantasias. Mas quando decompomos essas fantasias que são criadas pela imaginação, no mínimo, as partes simples de que elas se compõem, essas partes só podem ter se originado de nossa experiência sensível, de nossas impressões. Então, o princípio da cópia é porque os nossos pensamentos, as nossas ideias simples corresponderiam exatamente àquilo que nós sentimos, ou seja, que aprendemos da experiência, por meio da experiência. Então, e valendo-se desse princípio da cópia, porque nossas ideias correspondem às nossas impressões, o Hume se pergunta, o Hume observa, na verdade, se tivéssemos uma ideia de substância de nossas mentes, de substância nesse sentido, como suporte, como substrato, teríamos de ter dela também uma impressão, equivalente do princípio da cópia. Então, se há uma ideia, há uma impressão, porque as nossas ideias simples correspondem necessariamente a impressões simples colhidas na nossa experiência sensível. O que é muito difícil, se não impossível, de conceber, pois como poderia uma impressão representar uma substância, então essa substância enquanto suporte de inerência, senão assemelhando-se a ela? Pois como poderia uma impressão se assemelhar a uma substância, já que, segundo essa filosofia,
ela não é uma substância e não possui nenhuma das qualidades ou características peculiares de uma substância. Então aqui, essa passagem, o Hume está ecoando muito, a meu ver, pelo menos, muito claramente, muito explicitamente, aquela discussão que o Berkeley desenvolve no Tratado dos Princípios do Conhecimento Humano e nos 3 diálogos entre Hillas e Filonos. As nossas ideias, as nossas impressões elas não são capazes de representar aquilo que essencialmente, por natureza, seria diferente delas. Elas só podem representar percepções. Então, como que uma percepção, uma ideia ou uma impressão poderia representar algo que não é uma impressão, que não é uma ideia, ou seja, que é uma substância que seria o suporte, o substrato, o sujeito de inerência dessas percepções? Então nós não temos nenhuma impressão de substância de inerência, de algo que é diferente dessas percepções. Segundo Hume, o exame do campo das percepções revela que não existe uma impressão a que essa ideia de substância de inerência pudesse remeter. De outro modo, nós poderíamos interrogar se essa impressão existisse, mas ela não existe. É ela uma impressão de sensação, ou seja, que nós colhemos pelos sentidos externos, como as cores, os sons, os sabores, etc., ou ela é uma impressão de reflexão? E o que é uma impressão de reflexão para o Hume? Uma paixão. Para ficarmos no mais básico a respeito do conceito de impressão de reflexão, que é um conceito bastante complexo e bastante polêmico entre os intérpretes do Hume, então vamos nos limitar a dizer que a impressão de reflexão é uma paixão. Então, essa ideia de substância, essa impressão de substância mental, ela é uma impressão dos sentidos ou uma paixão? Ela é agradável ou ela é dolorosa ou nos é indiferente? Acompanha-nos em todos os momentos ou só aparece a intervalos? Se há intervalos, em que momentos, sobretudo, aparece e que causas a produzem? Então, são perguntas que, de acordo com o Hume, nós não seríamos capazes de responder a partir, mais uma vez, da observação e da experimentação dos nossos fenômenos mentais. Então, aqui é a aplicação dos pressupostos metodológicos da filosofia experimental. Nós não observamos nem experimentamos nenhuma impressão de mente, tal como a de uma substância de inerência. Isso não faz nenhum sentido. Nossas impressões são impressões de sons, sabores, gostos. Algumas são aprazíveis, outras não, outras são indiferentes. Nós temos paixões, e essas nossas impressões elas dão lugar umas às outras na sequência, e em nenhum momento nós podemos observar uma impressão de algo que seja uma substância mental, um suporte de inerência. Então todos esses autores estão falando de coisas que não têm sentido para o Hume. Em segundo lugar, o Hume nota, então em primeiro lugar nós não temos uma impressão de mente, não temos essa impressão de uma mente enquanto suporte. E em segundo lugar, o Hume nota que se nós apelarmos à definição tradicional de substância, que é uma definição que está presente, por exemplo, nas meditações sobre filosofia primeira do Descartes, de uma substância é aquilo que existe por si. Bom, isso é a definição tradicional, e mesmo que nós apelássemos a essa noção de substância tradicional, ainda assim nós não poderíamos indicar nenhuma substância de inerência. Então, para o Hume, essa definição tradicional de substância não auxilia a escapar da dificuldade de discutir a questão da materialidade ou imaterialidade da alma. Uma vez que essa definição de que a substância é aquilo que existe por si, pode ser aplicável a tudo que pode ser percebido. Ou seja, cada uma de nossas percepções pode ser entendida, ela própria, cada uma delas, como uma substância, que é algo que existe por si. Então, o conceito tradicional de substância pode ser aplicado a todas as percepções, de modo que a distinção entre substância e percepção não seria inteligível.
Então, apelando a esse conceito tradicional, cada um dos meus sentires, cada um dos meus pensamentos poderia ser ele próprio uma substância. Eu não vou entrar aqui, eu não vou discutir pormenorizadamente como Hume chega a essa conclusão, que a partir de dois princípios, que é o princípio da conceptibilidade e o princípio da separabilidade, exigiria algum tempo da minha parte para explicar esses dois princípios, mas porque o que nos importa é mostrar toda a problemática, todo o problema envolvido nessa discussão de como podemos conhecer a mente. Então isso é uma breve exposição da posição do Hume. Vou limitar-me, portanto, a dizer que para o Hume, a partir desses dois princípios, separabilidade e conceptibilidade, nós podemos aplicar o conceito de substância a cada uma de nossas percepções. Então, essa, em resumo, seria a posição do Hume sobre falarmos de uma mente enquanto substrato, suporte, sujeito de nossas percepções. Nós não temos nenhuma impressão de mente enquanto suporte, como sugerem alguns autores, e do mesmo modo, mesmo utilizando essa definição de substância, essa definição tradicional de substância enquanto aquilo que existe por si, mesmo assim a questão não faria sentido algum, porque toda e qualquer de nossas percepções poderia ser elas próprias substâncias. Não é possível, diz o Hume, se colocar a pergunta acerca da noção de substância como suporte de percepções, pois o debate é destituído de sentido. Tudo que há na mente é percepção e todas as impressões e ideias podem existir por si, na medida em que, enquanto concebidas como existentes, podem ser entendidas como tal. Nem a noção de substância, tampouco a noção de inerência tem algum sentido em um debate cuja autoridade refere-se à experiência. Hume reconhece, concluindo, que essa discussão é destituída de sentido. Então, essa discussão da imaterialidade, da materialidade da alma, essa discussão sobre se as nossas percepções aderem a uma substância, um suporte, um substrato, isso não faz sentido do ponto de vista da filosofia experimental, porque nós estamos falando de coisas que não podemos observar ou experienciar. Isso me parece uma razão suficiente, conclui o Hume, para abandonarmos por completo a discussão acerca da materialidade ou imaterialidade da alma e me faz condenar inteiramente a própria questão. Então, vamos abandonar essa questão, porque a filosofia da mente, a ciência da natureza humana não deve se ocupar com ela, porque ela é uma questão que está para além do campo da nossa experiência, portanto, nós nunca seremos capazes de nos pronunciar com certeza, cientificamente, filosoficamente, sobre ela. E aqui uma observação tanto quanto importante a esse respeito, porque é uma observação, como nós veremos, que ela diz respeito a uma falsa compreensão que é muito difundida entre nós na academia, para quem não está muito familiarizado com o texto humeano, que é a noção de que o Hume nega a existência de uma mente enquanto suporte ou enquanto substrato, que o Hume nega uma noção de sujeito em sua filosofia. Então, o filósofo, e pelo menos a meu ver, eu defendo ou entendo que as coisas se passam dessa maneira, o filósofo não se compromete com uma tese ontológica, então ele não está se pronunciando metafisicamente sobre a questão. Então ele não se compromete com a tese ontológica sobre a inexistência de um substrato de percepções, seja esse substrato material ou imaterial. O Hume não nega que há uma mente para além do campo das percepções. Então ele não está dizendo, e isso eu já ouvi diversas vezes, que o Hume desconstrói o sujeito. O Hume destrói a noção de sujeito, o Hume mostra como não podemos falar num sujeito. Isso, em certo sentido, não está errado. Mas o que é importante nós sabemos é que o Hume é um cético a esse respeito e não um metafísico,
comprometido com a tese de que não há sujeito, ou de que não há sujeito nesse sentido de suporte, substrato. O que o Hume está dizendo é que nós não podemos saber se há ou não. É diferente. Ele não está comprometido com uma tese ontológica. Ele não está dizendo não existe uma mente. Ele está dizendo nós não podemos saber se, para além das minhas percepções, há algo ali operando com essas percepções. Eu falo sobre o que está no campo da minha observação. Isso está para além da minha observação, portanto, mantenho-me em silêncio. Então, a verdadeira posição do Hume a esse respeito é apenas a de reconhecer a impossibilidade de se discutir a questão do ponto de vista da investigação pautada pelo método experimental de raciocínio. Então, se há ou não uma mente como substrato de percepções, se há ou não uma alma, um espírito indivisível, simples, perfeitamente idêntico, como se há ou não aquela substância, aquela res cogitans do Descartes, isso o Hume não sabe dizer se ela existe ou não. Ele apenas defende que a experiência, que é a autoridade na investigação filosófica, a experiência não permite dizer se ela existe ou não. Então, suspendamos nosso juízo, vamos nos manter céticos a esse respeito. Então, antes de adotar uma tese ontológica negativa, ou seja, que nega a existência desse suporte, o Hume, ele, na verdade, apenas abandona a questão, deixa para lá porque nós podemos, no máximo, oferecer hipóteses. Só que hipóteses, desde o Newton, pelo menos, as hipóteses já não têm crédito algum no âmbito da investigação filosófica. Suposições, conjecturas, isso não é procedimento de investigação, vamos abandonar completamente isso, deixar de lado e vamos nos ater à experiência. A experiência não permite dizer nada a esse respeito. E aqui, nesse contexto dessa não admissão, dessa correta leitura do que o Hume quer dizer, nós chegamos a uma das críticas mais populares a respeito da filosofia humeana, que é essa crítica de que o Hume teria negado a existência de uma mente distinta do feixe, do sistema, da coleção de percepções que estão conectadas por princípios de associação. Então, de acordo com algumas leituras, e muitas leituras, o Hume não apenas teria negado a existência de uma mente para além do campo das percepções, desse espírito, dessa alma, que seria essa tese ontológica negativa, como ele teria colocado em seu lugar uma tese ontológica positiva, dizendo não apenas que a mente não é um suporte, um substrato, como ele teria dito, a mente é tão somente apenas esse conjunto de impressões e ideias que está disponível à nossa observação. Do ponto de vista epistemológico de quem está investigando a mente, sim, de fato a nossa mente é tão somente essa coleção de impressões e ideias. Mas, do ponto de vista ontológico, daquilo que existe de fato, o Hume não pode se comprometer com essa tese. Por quê? Porque ele não pode saber se há ou não algo além disso. Então, aqui o Hume não admite nenhuma tese ontológica negativa, nem uma tese ontológica positiva, dizendo que a mente é somente isso, é só esse conjunto, essa coleção de percepções. O Hume não admite nenhuma das duas teses. Qual que seriam as dificuldades se o Hume tivesse de fato dito isso, assumido essas teses? Então, o Hume não poderia explicar certos fenômenos mentais muito simples, muito fundamentais da experiência humana, como, por exemplo, o que é esse sujeito, esse agente das ações de sentir, de pensar, de unir percepções, de acreditar, deliberar, de julgar, de sentir-se orgulhoso, envergonhado, enfim. O que é isso que passa por todas essas experiências se não é um sujeito? Então, o feixe de percepções seria capaz, e aqui tem um pequeno erro ao fazer referência a Reid, porque nós faremos referência a ele logo adiante. E essa é a posição do Reid, que é um problema na filosofia humeana, que é o seguinte: o Hume, ao destruir o sujeito, a noção de substância mental, ele não pode explicar
grande parte dos fenômenos da mente. Ao dizer que a mente é tão somente um conjunto de impressões e de ideias, como que ele explica o fenômeno de conectar ideias? O que é que acredita? O que é que raciocina? O que é que une as ideias? O que é que separa as ideias se não há uma mente, além dessas próprias ideias? Então essa é uma crítica bastante famosa, desenvolvida pelo Thomas Reid, logo na primeira recepção da filosofia humeana, e que há ainda aceitação na academia de que o Hume pensou dessa forma. Então, lá na Investigação sobre a Mente Humana, publicado em 64, lembrando que o tratado é de 39-40, portanto, um quarto de século mais tarde, o Thomas Reid observa, dentre outras teses apresentadas no tratado, que é notável essa tese do Hume que desfaz o mundo dos espíritos e não deixa na natureza senão ideias e impressões, sem qualquer sujeito sobre o qual elas pudessem ser impressas. Então, ao ver de Reid, do Thomas Reid, a proposta apresentada no início do tratado de fundamentação de uma ciência da natureza humana, que é a proposta do Hume, apresentada lá na introdução do tratado, não seria senão uma brincadeira de muito mau gosto da parte do Hume, uma vez que não existiria sequer uma natureza humana. E ele vai nos dizer, o Thomas Reid, parece-me ser uma deformação peculiar de humor neste autor ter estabelecido em sua introdução, prometendo com uma face grave, não menos do que um sistema completo da ciência sobre um fundamento inteiramente novo, a natureza humana, quando a intenção do trabalho todo era mostrar que não há nem natureza humana nem ciência nesse mundo. Então o Hume teria feito uma piada quando disse que vai estudar a mente humana e reconhece que no final das contas não haveria essa mente. Lá nos Ensaios sobre os Poderes Intelectuais, publicado 21 anos depois pelo Reid, 21 anos depois da investigação e 45 anos depois do Tratado da Natureza, ele vai novamente apresentar essa crítica. Devemos nos distanciar do Sr. Hume, que concebe ser um erro vulgar, para além do pensamento de que estamos conscientes, a existência de uma mente que é um sujeito desses pensamentos. Se a palavra mente é algo mais que impressões e ideias, ela não teria significado. A palavra mente, portanto, de acordo com este filósofo, significa um feixe de percepções, um conjunto de percepções, uma coleção de percepções tão somente. E o Reid, do mesmo modo, questiona a implicação de se supor a mente como um feixe de percepções. É claro que essa sucessão de ideias e impressões não apenas se recorda e está consciente, mas também julga, raciocina, afirma, nega. Mais do que isso, ela come e bebe, às vezes se sente feliz, às vezes triste. Então o Reid está sendo muito irônico a respeito da teoria do Hume, que diz que, a seu ver, de que não há um sujeito. Tudo que nós somos é um conjunto, um feixe de percepções distintas umas das outras que estão conectadas por princípios associativos. Então a teoria humeana do eu, tal como o Reid a entende, deixaria muitas questões em aberto, e esse seria o problema, um dos grandes problemas do Tratado da Natureza Humana para o Reid. Portanto, eu aprendo que essa sucessão de ideias e impressões se lembra e está intimamente consciente de si. Adicionalmente, gostaria de ser instruído sobre se as impressões se lembram e estão conscientes das ideias, se as ideias se lembram e estão conscientes das impressões, ou se ambas se lembram e estão conscientes de si, e se as ideias se lembram daquelas que vêm depois, assim como daquelas que vêm antes delas. Essas são questões que naturalmente surgem desse sistema e que não foram explicadas. Então, Reid, num tom quase cômico, ele está nos dizendo, bom, Hume, você poderia nos explicar então se não há um suporte, um sujeito, um substrato para essas percepções? Então, o que é isso que se lembra? É uma percepção em particular? Então a nossa impressão é que se lembra de uma ideia, ou as ideias é que se lembram das impressões? As ideias é que estão conscientes das impressões, ou as impressões estão conscientes das ideias? Eu, particularmente, apesar de reidiano, apesar de bastante admirador da filosofia do Reid, acho que nesse ponto o Reid não apreciou muito corretamente a filosofia do Hume, porque
como eu disse, o Hume não admite esses compromissos ontológicos. O filósofo, em nenhum momento, nega a existência de uma mente para além das impressões, das ideias e dos princípios de associação. E tampouco o Hume reduz a mente a um feixe de percepções. Ele diz que a mente é tão somente isso e não é nada mais além disso. Eu reconheço que algumas passagens do tratado, como essa que eu apresento para vocês, o Hume chega a parecer sugerir que ele está dizendo isso, que de fato a mente, as percepções existem em nenhum lugar, que não há uma mente onde essas percepções existam e que a mente é tão somente esse conjunto de percepções. Eu reconheço que não é de todo sem sentido essa interpretação. Contudo, o restante, excluindo essas poucas passagens muito que aparecem algumas vezes ao longo do tratado, essas passagens devem ser entendidas nesse contexto da filosofia experimental do Hume. O que ele está nos dizendo do ponto de vista da filosofia experimental, nossa mente é tão somente esse conjunto de impressões e ideias. Se ela é algo mais do que isso, se há ali um sujeito, isso nós não podemos saber, nós não podemos falar sobre isso, então vamos proceder como um filósofo experimental. A mente é isso, do ponto de vista da filosofia experimental. Então não temos a menor noção do lugar em que essas cenas, essas percepções são representadas ou do material de que esse lugar é composto, ou seja, se ele é matéria ou se ele é espírito, se é imaterial. Então, o que o Hume está dizendo ele está mantendo apenas uma posição cética a esse respeito. Então, não existem bases filosóficas para se defender a existência de uma mente como um substrato de percepções. A questão, como nós vimos, ela é ininteligível. Então, filosoficamente, de acordo com a verdadeira filosofia baseada no método experimental de raciocínio, não é possível ter acesso a algo para além do campo do observável e do experimentável. Dirijamos, nos diz o Hume, lá na parte 2 do livro 1 do tratado, ele vai dizer o seguinte: dirijamos nossa atenção para fora de nós mesmos, ou seja, para além do campo das percepções, tanto quanto possível. Lancemos nossa imaginação até os céus ou até os limites extremos do universo. Na realidade, jamais avançamos um passo sequer além de nós mesmos, ou seja, dessas percepções. Nem somos capazes de conceber um tipo de existência diferente das percepções que apareceram dentro desses estreitos limites. Tal é o limite da imaginação e não possuímos nenhuma ideia senão as que ali se produzem. Afirmar que a mente como substrato, suporte, sujeito, não existe é tão incoerente quanto afirmar sua existência, uma vez que a experiência, a autoridade máxima nos assuntos tratados por Hume, não sustenta nenhuma nem outra das possibilidades, que são meramente hipóteses. Dizer que a mente é um sujeito ou dizer que a mente não é esse suporte, substrato, ambas as possibilidades são meramente hipóteses. Qualquer hipótese que pretenda revelar as qualidades, lembrando da passagem já citada lá da introdução, qualquer hipótese que pretenda revelar as qualidades originais e últimas da natureza humana deve imediatamente ser rejeitada como presunçosa e quimérica. Bom, eu encerro aqui essa breve exposição da teoria do conhecimento da mente, segundo Hume, mostrando que o Hume, e essa é a minha interpretação, o Hume na verdade é um cético. Então, o Hume nos mostra que nós não podemos falar sobre conhecer a mente para além do campo de nossas percepções, porque esse é um debate destituído de sentido, não tem significado algum falar em substância, seja ela material ou imaterial, não tem sentido em falar em suporte de inerência, substrato de inerência, isso tudo é falar para além do campo das percepções e de modo que nós devemos ser céticos a esse respeito.
Nós temos consciência, a consciência nos oferece o conhecimento das percepções de nossa mente e tão somente disso. Esse é o limite do conhecimento de si próprio. Conhecemos percepções particulares que estão unidas por princípios associativos. E no nosso próximo encontro eu vou discutir a questão da identidade pessoal, a questão do eu, a questão do que nós acreditamos que somos. E essa é a questão que envolve, como dito, aquela dimensão corporal que eu acredito, não nos permite dizer que a mente e o eu são termos intercambiáveis na filosofia humeana.